Seja muito bem-vindo ao canal Alisson Meira. Hoje nós vamos ler uma parábola muito interessante, que é a parábola dos pagamentos, Mateus capítulo 20. Ela é interessante porque ela é contraintuitiva. E aí eu quero ver qual que é a tua opinião sobre ela. Vamos lá? Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. Então, olha só, um proprietário de uma vinha acordou cedo, acordou de manhãzinha, e foi procurar trabalhadores para sua vinha. E iria pagar para esses trabalhadores 1 denário. Lembra do outro capítulo que nós conversamos sobre o perdão? Né? A gente falou sobre quanto que era um talento, sobre quanto que era 1 denário. 1 denário era o salário de um dia de trabalho braçal. 1 denário era o salário de um soldado romano. Era quanto um soldado romano ganhava por dia. Pessoas muito instruídas da época ganhavam 2 denários por dia, tá? Então, esse senhor da vinha, né, ele propôs pagar 1 denário, ou seja, o salário de um dia, aos trabalhadores que topassem ali trabalhar na lavoura, né? Por volta das 9 horas da manhã, ao sair, ele viu na praça do mercado outros que estavam parados, sem ocupação. Então, lhes disse, ide, vós também trabalhar na vinha. Então, olha só, alguns ele já recrutou ali no amanhecer. Um outro grupo aqui, ó, ele recruta às 9 da manhã. Então eles disse, ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, próximo do meio-dia agora, ó, e depois das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, agora em torno das 5 da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho. E indagou deles, por qual motivo estivestes aqui desocupados o dia todo? E lhes informaram, porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou, ide igualmente vós para o campo das videiras. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Então, terminou o dia, o administrador chamou todos os trabalhadores, né? E era para começar dos que começaram às 5 da tarde, ou seja, faltando 1 hora ali para acabar o dia, e deixar quem começou às 6 da manhã, raiar do dia, por último. Chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu 1 denário. Olha isso. Os caras começaram a trabalhar às 5 horas da tarde, faltando apenas 1 hora para acabar o expediente, e eles receberam da parte do dono daquela plantação 1 denário. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, eles deduziram que receberiam mais. Contudo, também esses receberam 1 denário cada um. Então, olha só, a hora que chegou lá nos que chegaram às 6 horas da manhã, e eles já estavam todos assim felizes, né? Porque viram que os que chegaram às 5 receberam 1 denário, provavelmente a gente que chegou às 6 da manhã, né? A gente vai receber mais. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes, esses últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles, amigo, não estou sendo injusto contigo. A gente não combinou que eu ia te pagar 1 denário pelo dia de trabalho? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a estes últimos o mesmo tanto que eu combinei com você. Porventura, não me é permitido fazer o que eu quero do que é meu? Ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso? Portanto, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Jesus estava, então, pronto para subir a Jerusalém, quando chamou à parte seus 2 discípulos e lhes falou, agora estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser zombado, torturado e crucificado, mas ao terceiro dia ele será ressuscitado. Então, antes da gente prosseguir aqui com o capítulo 20, essa parábola é muito interessante, né? Por quê? Porque ela é contraintuitiva. Eu queria saber aqui a tua opinião. Você acha que foi justo ou você acha que foi injusto o que o dono dessa vide, né, dessa plantação de uvas, né? O que ele fez? Você acha que foi justo ou foi injusto? Ele chegou pros caras, né, de manhã, 6 horas da manhã, e falou, ó, vem trabalhar pra mim, eu vou pagar pra vocês 1 denário pelo dia trabalhado. E eles toparam. E aí, durante o dia, ele foi recrutando pessoas, e chegou no final do dia, ele pagou pra todo mundo 1 denário, independente do horário que a pessoa começou. Os que começaram primeiro se sentiram injustiçados, apesar de o dono da vinha ter combinado com eles que o pagamento seria 1 denário. Eles se sentiram injustiçados e assim, e ficaram, né, a Bíblia fala com inveja daqueles que chegaram bem depois, faltando só 1 hora, e ganharam o mesmo tanto, né? Porém, o dono da vinha, ele se justifica, ele fala, uai, se eu quiser pagar pra eles, né, o mesmo tanto que eu combinei com vocês, o que te importa, né? O dinheiro é meu, eu faço do meu dinheiro o que eu quiser, né? Não manifesta a tua inveja, né? Você tá com inveja. O que eu combinei com você não foi 1 denário? Foi, então não tá aqui 1 denário? Tá, então não tô sendo injusto com você. Porém, eu quero agir com generosidade pra quem veio depois pagando o mesmo tanto. Qual o problema? Por que você tá assim? Por que você tá incomodado, sendo que o que eu combinei com você eu te paguei? Você tá incomodado porque o outro recebeu algo a mais? Não faz sentido, né? Então, Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a isso. Onde os últimos vão ser os primeiros vão ser os últimos. Vocês imaginam, né, pessoal? O ladrão da cruz, por exemplo, né? Quando Jesus estava ali morrendo na cruz. Tinha um ladrão à direita e um ladrão à esquerda dele, né? E um dos ladrões reconhece Jesus ali no último momento. E Jesus fala pra ele que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse é um trabalhador
da última hora, mas não diria da última hora, do último segundo, né? Porque ele só reconheceu Jesus, ele só aceitou Jesus, ele só se arrependeu dos seus pecados ali, no último segundo, ali na hora de morrer, ao lado de Jesus. Jesus ali mesmo, nos últimos minutos antes dele morrer, ele opera mais um milagre, né? Ele salva uma pessoa. Aí se você compara a vida desse ladrão da cruz, né, com um fariseu da época, que desde criança foi obrigado, né, a estudar toda a lei, a decorar a lei, a viver uma vida repleta de regras, né, religioso ao extremo. De fato, né, ele desperta-se um ciúme enorme e até uma rejeição, né, por esses tradicionais religiosos com relação aos publicanos, aos pecadores, né, aquelas pessoas que Jesus vinha se relacionando. Jesus fala, né, eu vim para os doentes e para os enfermos, né, porque quem não está doente não precisa de médico. E também essa parte ela explica bem que o odre velho, né, ele não aguenta mesmo o vinho novo. Então vocês imaginam para os trabalhadores das primeiras horas, né, ter que suportar os trabalhadores dos últimos minutos ali recebendo a mesma recompensa, vamos dizer assim, né, que eles que dedicaram toda uma vida. Não era para ser assim, né? Era para que eles ficassem satisfeitos com a vida deles e ficassem alegres porque outros irmãos também estavam tendo acesso àquilo que eles desejaram durante toda uma vida. Isso também é explicado, né, na parábola do filho pródigo, né, o filho mais velho ficando com muita raiva, né, do filho mais novo, dele pedir a herança do pai, gastar tudo com bobagem, depois voltar e o pai dar uma festa e colocar um anel no dedo dele, trocar a roupa dele, né, matar um boi, né, para fazer um churrasco, festejar, né, e o filho mais velho se revolta, né, e fala, eu sempre tive aqui, né, e você nunca matou um boi para festejar comigo, e agora esse teu filho que pediu herança te abandonou, né, agora volta sem nada, e você dá uma festa para ele. É mais ou menos o mesmo cenário, pessoal, dos últimos serão os primeiros serão os últimos, tá? No caso, a representação aqui é do judeu, né, para o qual Jesus veio, e com relação aos gentios, né, e essa questão, né, e aí fala do reino dos céus, né, o quanto Deus ele é generoso, né, o quanto que é por graça, né, e não pelo mérito. Então, aí Jesus fala dessa parábola do pagamento, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Naquele momento, aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez um pedido a ele. O que desejas? Perguntou Jesus. Ela respondeu, ordena que no teu reino, estes meus dois filhos, né, no caso, Tiago e João, né, se assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha o que a mãe dos dois discípulos de Jesus estava pedindo para Jesus. Que no reino dele, que um filho dela sentasse à direita de Jesus e o outro à esquerda. Aí Jesus respondeu, não sabeis o que pedis? Contestou-lhe Jesus. Aí Jesus perguntou para eles, né, para os dois discípulos, podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber e ser batizados com o batismo com o qual estou sendo batizado? Isso aqui é uma expressão linguística, né, que ele quer dizer assim, ó, vocês têm noção do que vocês estão me pedindo? O que é um sentar à minha direita e o outro à esquerda? Vocês estão vocês estão preparados para passar por tudo que eu vou passar? Né? Vocês estão prontos para viver tudo que eu tenho que viver na minha missão? Para poder ter uma honra, né, como essa? E eles afirmaram, podemos. Então Jesus lhes declarou, né, certamente, vocês vão beber do meu cálice. Ou seja, Jesus está falando aqui, ó, certamente vocês vão passar por coisas igual às que eu vou passar. E de fato, né, pessoal, depois, Tiago, inclusive, é o primeiro discípulo de Jesus a ser morto. Né? Eu não lembro qual foi o tipo de morte que Tiago teve, tá? Mas todos os discípulos de Jesus foram mortos, né? Uns foram crucificados de ponta cabeça, outros foram apedrejados, outros foram mortos, né, de diversas formas. E Tiago foi exatamente o primeiro a morrer, né? Então Jesus está falando aqui, certamente, né, vocês vão beber do meu cálice, ou seja, certamente vocês também vão morrer, vão dar a vida de vocês por essa causa, né? Mas, quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram reservados por meu pai. Então tá falando assim, ó, de fato vocês vão passar por algo semelhante, né, ao que eu vou passar, que era a morte de cruz, né, era o sofrimento na cruz. Vocês também vão morrer de formas parecidas, vão beber desse meu cálice, né? Mas decidir quem vai sentar à minha direita ou à esquerda não cabe a mim, mas sim ao meu pai, né? Meu pai é quem vai decidir, Deus, né, quem vai decidir essas questões, né? Ao ouvirem isso, ó, os outros 10 discípulos ficaram injuriados contra os dois irmãos. Então Jesus os chamou e explicou: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós, ó. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deva servir aos demais. Então, se vocês querem ser importante, vocês têm que servir os demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Então, Jesus está falando assim, ó, se vocês querem ser grandes, né, se vocês querem se assentar em lugares importantes no reino dos céus, como a direita e a esquerda de Jesus, vocês precisam servir. Assim como o Filho do Homem, né, que veio nessa terra não para ser servido, mas para servir. Então Jesus passou uma vida de servidão aqui na terra. Né? Ele, o próprio Criador, Deus encarnado, Jesus santo, né, ele passou uma vida de servindo as pessoas, curando enfermos, expulsando demônios, multiplicando pão e peixe, transformando água em vinho, ensinando, libertando, curando, formando discípulos, né, lavando os pés dos discípulos, né, em demonstração ali de extrema humildade. Entre outras e muitas coisas, né? Jesus, ele tinha como profissão a profissão do pai dele, né? Que era carpinteiro. Então, realmente, ele veio nessa terra para servir e não para ser servido. E aí ele fala que no reino, aquele que quer ser importante precisa servir os outros, né?
como ele está dando um exemplo. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão acompanhava Jesus. De repente, 2 cegos que estavam assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entretanto, a multidão os repreendeu para que se calassem, mas eles clamavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e lhes perguntou: O que quereis que eu vos faça? Senhor, que se abram os nossos olhos, responderam eles. Jesus sentiu compaixão e tocou os olhos deles. No mesmo instante, os cegos recuperaram a visão e o seguiram. É isso, turma. Esse foi o capítulo 20 de Mateus, a parábola dos pagamentos, né, que o reino dos céus é semelhante a essa parábola aqui, dos primeiros e dos últimos trabalhadores recebendo aí a mesma coisa. Jesus fala, né, que ele vai precisar ser entregue, sofrer, padecer, ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia. Depois vem esse pedido inusitado aqui da mãe dos dois, dos dois discípulos mais chegados de Jesus, né, que era Tiago e João. Os outros ficaram pistolas vendo a mãe dele pedir isso, né. E depois a cura aqui dos 2 cegos que vinham clamando atrás de Jesus. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado. Nós já chegamos no capítulo 20 dessa playlist, né? Sobre cada dia um capítulo do livro de Mateus. O livro de Mateus tem 28 capítulos. Nós já terminamos o 20 hoje. Então falta apenas aí 8 dias pra gente encerrar essa playlist. Então eu queria pedir pra você, né? Passar a seguir aqui o perfil, se inscrever no canal, assistir os outros vídeos da série onde a gente comenta cada capítulo de Mateus, explicando os pontos mais importantes. Compartilha, né? Para que outros também possam ter acesso, possam conhecer. Porque às vezes a pessoa, primeiro, ela não gosta de ler. Então, às vezes ela nunca leu a Bíblia, porque ela não tem o hábito da leitura. Segundo, às vezes a pessoa gosta de ler, mas ao ler a Bíblia ela não entende, porque de fato a Bíblia é complicada de entender, é uma linguagem complexa, é cheia de analogia, metáfora, contexto histórico. Então, o propósito dessa leitura em conjunto, né, onde a gente lê o capítulo e comenta, e aí eu leio o estudo aqui antes de gravar, né, para que deixar o capítulo mais claro possível para vocês, né, para que vocês não tenham esse trabalho, principalmente para quem não tem acesso, ou a pessoa que não gosta de ler, ou a pessoa que nunca ouviu, né, não teve essa oportunidade, ou a pessoa que já tentou ler, já tentou entender, mas achou difícil, falou, nossa, não entendi nada, o que quer dizer isso daqui, por que Jesus falou isso? A gente tenta comentar, né, alguns pontos e deixar eles mais claros, né, apesar de eu não ser pastor, não ser teólogo, nunca estudei teologia, tá? O que eu sou é um cristão desde o meu nascimento, né, eu frequento a igreja, já li a Bíblia toda, né, li de capa a capa uma vez e devo ter lido várias vezes, assim, de forma misturada, né, não seguindo ali os livros. Amo a palavra de Deus, gosto de estudar, grifo, né, medito na palavra, porque nós precisamos, pessoal, conhecer o fundamento daquilo que nós cremos. Porque é tão triste você ver uma pessoa viver uma vida crendo em algo, e quando você vai mais a fundo e questiona ela sobre algumas coisas, ela não entende nada, não sabe nem por que ela acredita naquilo. Então eu tenho essa curiosidade de buscar, de ver se faz sentido, se é verdade. Às vezes a gente escuta tantas coisas, né, de pastores, de líderes religiosos no geral, e a gente às vezes não sabe se aquilo de fato está na Bíblia, se aquilo foi tirado de contexto, se o que ele está falando faz sentido, né? E é muito bom quando você mesmo lê, você mesmo interpreta, e você mesmo chega na conclusão, entendi aqui o propósito. Dessa forma você não é enganado, dessa forma você realmente sabe o que é palavra de Deus, o que é palavra de homens. Então é muito importante que você busque ter esse conhecimento, né? Então o propósito dessas leituras juntos aqui dos 28 capítulos é esse, né? Talvez de explicar algo que você não entendeu, porque é complexo, é uma linguagem complexa. Tem coisa que eu preciso ler várias vezes para entender, eu pesquiso, eu leio, estudo, né? Até também para não estar falando para vocês, né, alguma bobagem. Mesmo assim tem coisas que a gente ainda não consegue explicar muito bem, né? A gente mesmo lendo estudo, lendo várias vezes, pesquisando, você não consegue explicar porque tem coisas que fogem realmente ao nosso conhecimento. Mas a intenção é trazer maior clareza, tá? Sobre um dos evangelhos de Jesus, segundo o autor Mateus, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo capítulo, que é Mateus capítulo 21. Jesus é aclamado pelas multidões. Então aqui Jesus começa a ir pro seu momento ali de ser preso, de ser, né, crucificado. A gente está prestes a entrar nesse contexto. A gente acabou de passar pela Páscoa, né? Hoje é segunda-feira, ontem foi domingo de Páscoa, então estamos aí até alinhados aí com o tempo, com relação àquilo que a gente tem lido aqui. Fechou, pessoal? Então um grande abraço, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.